Nessa aula, nós vamos começar a estudar as coleções em Python 3. Existem 4 tipos de dados de coleções na linguagem de programação Python. São elas lista, tupla, conjunto e dicionário. As diferenças entre elas vai ficar mais claro à medida que a gente for estudando separadamente cada uma delas. A lista é uma coleção ordenada e modificável e permite membros duplicados. É essa coleção que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Como ela tem um conjunto muito grande, ela é bastante flexível e talvez é a mais utilizada dessas coleções, ela tem um conjunto muito grande de funções, de métodos relacionados a ela. Então, essa aula pode ficar um pouco mais longa. Se ficar mais longa, eu divido em 2 vídeos só para não ficar muito cansativo, tá? O material que a gente vai ver aqui, eu me baseei no W3 Schools, no tutorial de Python do W3 Schools, na parte de listas, e também no notebook do professor Rodrigo Gomes, da PUC Minas. Então, vamos até o notebook e vamos começar a estudar as listas. Bom, as listas, então, é uma coleção de elementos. Cada elemento ele possui uma posição dentro de uma lista. Essa posição é chamada índice. Se a gente for pensar numa analogia aí com a linguagem que a gente já estava acostumado, que era o C++, então a gente pode pensar que a lista é uma matriz, vamos pensar assim. Mas não é uma matriz estática como aquela que a gente estava acostumado a ver lá no C++, não, tá? Ela é uma matriz, vamos pensar assim, é uma lista dinâmica, tá? O primeiro elemento, ele fica armazenado sempre na posição 0. Então, isso aqui não mudou em relação à comparação nossa com C++. E o último elemento fica armazenado na posição n-1, onde n é a quantidade de elementos da lista. Então, se a gente tem uma lista de 10 elementos, eu vou ter elementos de 0 até 9, tá? Bom, então como criar uma lista? Nós podemos criar uma lista da seguinte maneira. Eu vou criar 2 tipos de lista aqui. As duas vão estar vazias. Então, nesse primeiro comando, estou criando a lista vazia e igualando isso a 2 colchetes, aberto e fechado aqui, sem nenhum elemento. Então, isso cria uma lista vazia. E na linha seguinte, lista vazia 2, estou usando o construtor de uma lista, que é o list, e passando aqui a chamada do construtor, Vou criar aqui, não vai ter saída nenhuma, Então, vamos visualizar o tipo dessas 2 variáveis que nós acabamos de criar. Então, o tipo aqui da variável lista vazia é do tipo list, e também o tipo da variável lista vazia 2 também é do tipo lista. Vamos ver agora o tamanho da lista, da variável lista vazia. Então, nós temos aqui o método len, prefixo aí para length, certo? Então, vamos executar aqui, nós temos 0 elementos, porque a lista está vazia. Nesse código, nós vamos criar aqui vários exemplos de listas e nós vamos trabalhando com ele nos códigos seguintes. Nós temos aqui a primeira lista chamada de lista, que é uma lista com elementos inteiros. A segunda lista, lista reais, nós temos elementos de números reais. Veja que os elementos são separados por vírgula. E o ponto flutuante aqui, é o ponto. A lista strings, eu tenho várias strings, certo? A lista de booleanos, eu tenho booleanos, true ou false. A lista misturada, eu tenho elementos de tipos diversos. Então, eu tenho aqui inteiro, tenho um número real e tenho uma string, tudo na mesma lista. Lista misturada 2, eu tenho também
elementos diversos, de tipos diversos, então tem elementos inteiros aqui, elemento número real, elemento de string e uma lista interna aqui, ó. Isso aqui é uma lista interna. Essa lista é um elemento dessa lista misturada 2. E tenho listas aninhadas. Então, veja esse caso aqui. Nós temos uma lista com 3 elementos. Esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, e esse aqui é o terceiro elemento. Ele não é uma lista misturada, é uma lista de listas. Aqui eu tenho uma lista de 3 elementos, meu segundo elemento também é uma lista de 3 elementos, e meu terceiro elemento também é uma lista de 3 elementos. Então, vamos visualizar cada uma dessas listas. A lista 23, 50, 56, 39, né? Só imprimir aqui rapidinho. Lista de números reais, lista de strings, lista de booleanos, a lista misturada, a lista misturada 2, lista aninhada, certo? Só imprimimos cada um deles aqui. Então, como acessar elementos de uma lista? Bom, aqui nós temos lista, colchete e a posição 0. Aqui nós estamos fazendo, né, vou imprimir aqui, nós estamos acessando o elemento 0, ou seja, o primeiro elemento da lista, que é 23. Logo aqui embaixo, vamos imprimir a lista de novo aqui, ó. Então, vejo o elemento 0, é 23. Bem parecido com o que a gente tinha de acesso aos elementos de um vetor lá no C++, né? Aqui nós vamos acessar o índice 2, ou seja, a terceira posição da nossa lista. Então, veja, ó, 0, 1, 2. Então, ele tem que imprimir 39 aqui para nós. Ele imprimiu 39. Aqui nós vamos imprimir o elemento da posição 3, ou seja, a quarta posição da lista strings. Imprimi-la aqui, engenharia elétrica. Vou imprimir a lista de strings aqui. Então, vamos ver se está tudo correto. Olha, imprimindo o elemento da posição 3, então 0, 1, 2, 3. O elemento da posição 3, engenharia elétrica. Agora vamos acessar o índice 3, ou seja, a quarta posição da lista misturada. Lá na lista misturada, aqui no próximo comando aqui, nós vamos imprimir. A lista misturada nós temos, ó, elemento posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. A lista misturada, ela é uma lista com cada elemento, né, tem tipos diversos de dados. Então, eu tenho elementos inteiros, tem um elemento aqui que é um float e tenho esse elemento aqui que é uma string. E nós acessamos justamente essa string, olha só. Certo? Elemento da posição 3. Aqui na lista misturada 2, eu vou imprimir ela aqui primeiro, para a gente ver. Então, lista misturada 2. Vou imprimir o índice 4. Então, vamos pegar essa primeira parte do comando aqui, ó. Nós vamos imprimir o elemento da posição 4 da lista misturada 2. Então, 0, 1, 2, 3, 4. O elemento da posição 4 dessa lista é o elemento que é uma sublista, né? É uma lista interna aqui, certo? E aí, dessa lista interna, nós queremos acessar agora o índice 1 dessa lista interna. Então, essa lista interna também vai começar com 0, então nós temos aqui o elemento 1 é o elemento da posição 0, o elemento A é o elemento da posição 1. Então, ele tem que imprimir A para nós.
aqui, né, A para nós, certo? Da mesma forma, vou voltar aqui nesse comando anterior aqui. Na lista misturada, na primeira lista misturada, né, nós acessamos o elemento da posição 3 dessa lista. Então, aqui está a lista misturada. Então, 0, 1, 2, 3. E era exatamente a string teste que a gente está acessando aqui com esse comando. Bom, se a gente entender que uma string é também uma lista, né, porque é uma lista de caracteres, é um conjunto de vários caracteres, é uma cadeia de caracteres. Então, eu quero acessar quem é o elemento 2 dessa lista interna que nós temos aqui. Então, nós conseguimos acessar aqui com lista misturada a posição 3, nós acessamos essa string aqui, que é o elemento dessa lista. E dessa string interna aqui, eu quero acessar a posição 2 dela. É o S. Então, o T é a posição 0, o E é a posição 1 e o S é a posição 2. Imprimi o S. Ok? Se a gente tentar, em alguma lista qualquer, acessar um índice inexistente, nós vamos ter um erro. Bom, próximo passo, nós vamos ver como modificar elementos de uma lista. Aqui eu vou imprimir aqui a lista, nossa primeira lista de inteiros lá novamente. Nós vamos tentar alterar o elemento do índice 1, que é aqui, ó, 23 é a posição 0, o 56 é a posição 1. Então, vou alterar o 56 para 18, por exemplo. Então, lista na posição 1 recebe 18. Agora, vamos visualizar a alteração realizada. Então, era 56, passou a ser 18. Aqui nós vamos modificar o elemento do índice 3. Vamos pegar 0, 1, 2, 3. Ele era menos 3 e a gente vai passar ele para 15, por exemplo. Então, elemento lista na posição 3 recebe 15. Vamos visualizar aqui a alteração. Era menos 3, passou para 15. Vamos modificar aqui um elemento do índice 2, e ele vai receber a soma de dois elementos anteriores. Então, por exemplo, 0, 1, 2 era 39, e esse elemento aqui, ele vai receber agora 23 mais 18, ou seja, a lista na posição 0 mais a lista na posição 1, que é esse comando aqui, ó. Então, lista na posição 2 recebe lista na posição 0 mais lista na posição 1. Vamos visualizar a alteração. Aí, 23 mais 18 dá 41, que foi o valor atribuído à posição 2 da lista. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver os principais métodos de um objeto lista e também algumas outras funções aplicáveis ao objeto lista.